Hoje nós temos 32 mortes por dia no Brasil por acidente de moto e 38 por suicídio. Nós vamos ter mais de 1.200, 1.300, 1.400 suicídios por mês. Tem mês que é um pouco menos, mas é essa média. O que quer dizer isso? Isso é o equivalente como se a cada mês no Brasil caísse um Boeing lotado e nós não conseguimos diminuir disso. Então algo está errado. A faixa etária que tem mais suicídio são nos idosos. No entanto, essa faixa etária está diminuindo. E quem é que está se suicidando atualmente? Crianças, que não havia índice, adolescentes, lamentavelmente em abundância, e adultos jovens. E agora nós estamos chegando no fim do ano. E sempre no final do ano, ali por dezembro, é o mês que dá uma alta incidência. Nós aqui da região sul do país, que somos oriundos de italianos, alemães, espanhóis, onde é que tem mais suicídio? Os países que têm mais suicídio são os países de origem europeia. Né? E pior, para piorar, ainda trouxeram os japoneses. Onde é que tem mais suicídio no mundo? Nesses países e no Japão também. O índice de suicídio no Brasil é 4 para cada 100 mil. No Rio Grande do Sul chega a 12, 13, ou seja, triplica. O suicídio é uma questão que ele é oriundo 60% de álcool e drogas e 30% de depressão. A depressão é uma doença genética, uma doença familiar. O alcoolismo também é outra, tem um gene do alcoolismo. O que ocorre? Isso remete ao número de suicídios que nós temos aqui no sul do Brasil. Na Serra Gaúcha, as crianças, para não incomodar, davam grapa para as crianças dormir. Prova tal que a maior incidência de hepatite alcoólica em criança é na Serra Gaúcha. Por quê? Porque desde pequeno se usa dar no pico. E eu era pequeno e adorava. O meu pai me dava um pouquinho de vinho, água e açúcar. Eu adorava. Aquilo poderia se chamar o quê? De uma sangria, de um ponche, né? E a gente adorava aquilo. Então a gente já se criou assim. O menino, para ser menino, nas regiões alemãs, tem que tomar chopp, cerveja, para ser homem, para ser macho. Aqui a gente não suporta aquela alegria falsa, aquela espontaneidade falsa, entende? A felicidade aqui, demasiado exagerada, nos irrita profundamente. Nós não suportamos isso, sabe? O alegrete. Isso irrita a gente. Por quê? Porque nós somos da estética do frio. Aqui a gente adora Jorge Drexler. Tem coisa mais melancólica? Aqui a gente adora Victor Ramil. Tem coisa mais melancólica que a milonga de Victor Ramil? Né? Nós aqui curtimos a melancolia. O nosso samba, do Lupicínio, é um samba tangado. O que é o tango? Uma tragédia, não é uma melancolia. E nós curtimos isso. O alcoolismo aumentou nos últimos 10 anos, era 10% da população brasileira considerada como etilista, alcoolista. Passou para 21%, ou seja, simplesmente dobrou. O uso do crack quadruplicou, apesar que é um percentual pequeno ainda. O uso da maconha se mantém, o uso da cocaína se mantém, no entanto, uma verdadeira disseminação das drogas sintéticas. Então, o que nós temos que resgatar? Aqueles princípios, né, da família que protege, da família que cuida, né? Então nós temos que resgatar essa figura que está desaparecida, em lugar incerto e não sabido, que é esse tal de pai. Aonde que estão esses loucos? Né? Os neguinhos estão fugindo da raia. A grande maioria das famílias não tem pai. Ou tem vários pais substitutos. E um pai pior que o outro. E um mais drogado do que o outro.
Essa é a grande realidade. Não tem pai, aquele pai protetor. Não. As crianças são abusadas diariamente e pelas mesmas pessoas, pelos pais, pelos padrastos, pelos irmãos, pelos tios, pelos avós, e a maioria são os familiares. Raramente tem alguém externo. Então isso tem que ser visto. Na pandemia, o que aumentou? Os abusos, porque ela tinha que ficar em casa, as agressões e o consumo de álcool e drogas. Aumentou mais ainda. E esse tal de Auxílio Brasil, Auxílio Família, Bolsa Família, os caras ficavam em casa, recebendo dinheiro e comprando e usando droga diuturnamente. Né? Então, assim, isso já existia, mas com a pandemia piorou. Então a criança chega a um ponto que ela não suporta mais. Ela já é ameaçada pela guerra do tráfico, das facções na entrada da vila, do bairro. Ainda chega em casa aquele que era para proteger, é o primeiro a agredir. Então as crianças vão para a rua. Outra grande questão também é a questão da identidade de gênero. Muitas famílias expulsam os adolescentes pelas suas opções sexuais. E aí eles são obrigados a ir para a rua. Vão para a rua fazer o quê? Para sobreviver, se prostituir e se drogar. O adolescente, o jovem, ele não suporta a dor da depressão. Então, ele fica muito violento, agressivo, impulsivo, deixa de desempenhar suas funções escolares e de trabalho. E como ele não suporta a dor da depressão, ele se droga para aliviar a dor, entendeu? Então eles começam primeiro nas drogas menores, a maconha, por exemplo. Aí depois de um tempo a maconha já não resolve, passam para as drogas com efeitos maiores, como os estimulantes, a cocaína, as drogas sintéticas. Então é isso que nós temos que dar um não rotundo a tudo isso e chamar a atenção dos pais. Os pais têm que estar observando como que está o seu filho. Observar se o teu filho está chegando todo dia embriagado, todo dia drogado, se estão desaparecendo as coisas de dentro de casa. E ou a depressão. Uma coisa leva a outra. Quantas e quantas pessoas se separaram devido à questão financeira, né, o sofrimento que nós passamos. Tu vai aqui na farmácia, aqui embaixo agora, e pergunta ali para a farmacêutica qual o remédio que a sua mais vende. Rivotril. E depois do Rivotril, os energéticos e os antidepressivos. Então a nossa sociedade está triste, ela está doente. Os pais têm que estar observando como que está o seu filho. E não só os pais, os amigos, os colegas, ver o que está havendo contigo. Né? Como é que tu está? O que tu está sentindo? Né? Principalmente entre os adolescentes, olhar o corpo das crianças. Agora eles se automutilam, né? É uma coisa bastante comum. Então são sinais e sintomas de uma sociedade que está doente. Porque depois da pandemia do coronavírus, nós tivemos uma pandemia de ansiedade e depressão. Então o Brasil hoje é o país que tem mais ansiedade no mundo e deve estar, sem dúvida nenhuma, em terceiro ou segundo e, quiçá, não em primeiro, em depressão no mundo. O remédio para tudo isso é a pior das drogas. Que a pior das drogas se chama o amor. Porque essa droga, a gente depende dela, tem dependência física, química, emocional e psicológica. Porque a gente não vive sem essa poioca dessa droga. A gente precisa consumir ela diariamente. E se não está resolvendo, dobra a dose. Então só tem um remédio, que é amar, ser amado. A gente precisa se sentir amado. Por quê? Para se sentir protegido. Entendeu? Então, na verdade, o que a gente precisa sempre é ser adotado. A doença mental é a doença do asilo. Amar é asilar. Asilar é alimentar
aquecer e proteger. Não fique só, não deixe ninguém sozinho, venha discutir conosco o seu problema, nós estamos aqui 24 horas por dia à disposição, com os nossos centros de atenção psicossociais abertos 24 horas, temos centros de atenção psicossociais em todos os bairros de Porto Alegre, em toda a região metropolitana. Então, tem uma capacidade instalada, tem que nos procurar.